Pai, que o Senhor, com sua misericórdia e com sua graça, fale poderosamente e profundamente aos nossos corações. Te peço que essa mensagem aqui entre na vida deles e transforme-os por inteiro. Esse é o objetivo, esse é o foco, que os corações e os ouvidos possam estar atentos a mim, mas que esteja o Senhor falando com eles. Apenas use-me como instrumento e fale poderosamente com eles, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse encontrão nós iremos falar sobre Jonas. E o livro de Jonas ele é um livro bem conhecido. Provavelmente a maioria de vocês conhece, né? Jonas e a terrível baleia. Ou para aqueles que são mais críticos, Jonas e o grande peixe. Mas, diferente do que a maioria de vocês pensam, o livro de Jonas não se resume ao evento do grande peixe. O livro é muito belo e profundo, ele nos diz muito acerca da graça de Deus, ele nos diz muito acerca da misericórdia, do amor, da justiça e da santidade de Deus. E por ser um livro curto, de apenas 4 capítulos e 48 versículos, nós iremos ler ele todo. Então você vai poder sair daqui e vai poder falar: eu li um livro todo da Bíblia. E tem gente que nunca leu, então você vai poder falar isso. Bom, Jonas pertence ao grupo de profetas menores. Esse é um grupo de 12 livros do Antigo Testamento. E esse termo menor não significa que eles não têm uma menor qualidade do que os outros. Na verdade, se refere à quantia escrita. São livros que são menorzinhos, né? Jonas, como a gente pode ver, são só 4 capítulos. Mas todos eles são igualmente importantes aos demais livros da Bíblia. Se eu fosse resumir o livro de Jonas, eu diria que é a missão relutante de um judeu a uma nação pagã. Ou a missão relutante de um judeu preconceituoso, de um profeta preconceituoso, a uma nação pagã, idólatra e cruel. Se eu fosse resumir, seria isso. Bom, eu vou dar spoilers para vocês, né? Infelizmente. A cada capítulo eu vou dar um título, então a gente vai começar o capítulo 1 do livro de Jonas, que é Chamado e Fuga de Jonas. No versículo 1 nós temos: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas não é o protagonista do seu próprio livro. É claro, aquele que é o protagonista é aquele que brilha e triunfa sobre as trevas mais uma vez, como ele tem feito desde o início dos tempos. O protagonista, é claro, não poderia ser outro: é Deus. Deus é o protagonista do livro de Jonas e Deus é o protagonista de toda a história. Apesar de Jonas aparecer mais durante o livro, é Deus que orquestra tudo com sua brilhante e bela soberania. Jonas, filho de Amitai, como o livro nos apresenta, ele seria o deuteragonista. Mas o que é deuteragonista? Deuteragonista é o segundo personagem mais importante de uma narrativa. Então, Jonas seria um deuteragonista. Ou será Jonas um anti-herói? Eu não sei, tire as próprias conclusões de vocês. Após a pregação, eu vou perguntar a opinião de vocês. Nesse início também, nós já conseguimos ver que Deus está presente e Ele vê tudo o que acontece na terra. Muitos vivem com a crença de que Deus existe, que Ele criou tudo, mas Ele está distante, que Ele não se importa com o que acontece aqui, ou pelo menos vivem como se acreditassem nisso. Mas não é o que vemos no relato bíblico. Aqui afirma que Deus está presente e está vendo tudo o que acontece na terra. Então não há para onde ir que Deus não esteja, não há para onde fugir de Deus. Deus está em todos os lugares e em todos os momentos. A existência por si só está em Deus. Tudo existe em Deus. Outra importante e assustadora informação que logo no início já temos é que Deus sentiu o mau cheiro do pecado e da depravação de Nínive. Deus sentiu um mau cheiro, e esse mau cheiro estava de tal modo tão insuportável para Deus, que Ele decide destruir a cidade de Nínive. Te farei uma pergunta nesse momento, que provavelmente é uma das perguntas mais importantes que te fizeram em toda a sua vida. Qual cheiro Deus tem sentido de você? É o cheiro do acúmulo de pecado, de depravação? Ou é um bom cheiro
agradável daqueles que servem ao Senhor com fidelidade à sua santidade. Versículo 3: Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Esse era o ponto ocidental mais distante que os navios podiam conduzir Jonas. Jonas queria ir o mais distante possível de Nínive. Ele queria fugir da sua missão como profeta. Ele queria fugir de Deus. Ele queria começar uma nova vida, já que a missão que Deus tinha lhe dado não era tão agradável para si. E era uma ideia muito comum nos povos antigos, no mundo antigo, que cada deus tinha o seu território. Então Jonas pensou: se eu sair daqui, eu vou sair do território dos deuses hebreus. Então eu vou para o território de outro deus, sei lá, mas eu estarei longe do Senhor, eu irei fugir da sua presença. O que Jonas, muito inocentemente, não sabia é que Deus é o Senhor e soberano de todos os territórios, de todo o mundo e de toda a terra. Não há para onde fugir do Senhor. Mas Jonas aqui estava pensando que estava fugindo, ele estava abandonando Deus completamente. Versículo 4: O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se rebentar. Queridos, Deus é soberano e todo-poderoso, e com seu poder e com sua autoridade sobre todas as coisas, Ele chama o seu servo, vento, para criar uma tempestade. Versículo 5: Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. E enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. A situação aqui era tão devastadora que parecia possível o navio não naufragar. Por isso, cada marinheiro começou a invocar o seu próprio Deus. Observe que o desespero foi tanto que eles jogaram as cargas preciosas do navio fora. Mas o nosso profeta? Mas e Jonas? Jonas havia abandonado o seu Deus. Por isso, ele não estava fazendo nenhuma oração. E enquanto aquele desastre, aquela tempestade acontecia, Jonas estava dormindo tranquilamente. Versículo 6: O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame a seu Deus. Talvez ele pense assim: nós não morreremos. Infelizmente para o nosso profeta, infelizmente para Jonas, ele teve a sua soneca interrompida. O capitão foi até ele, pois a situação era tão devastadora que eles precisavam de toda a ajuda possível em oração. E talvez, só talvez, o Deus de Jonas fosse o Deus capaz de salvar eles. E deixa eu contar um spoiler para vocês. O Deus de Jonas era o único capaz de salvar eles. E o Deus de Jonas é o único capaz de salvar todos nós. Versículo 7. Então, cada marinheiro disse ao seu companheiro: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Os marinheiros acreditavam que alguém em algum lugar tinha zangado algum deus. Algum deus em algum lugar tinha sido ofendido. E para o azar deles, o Deus zangado era o único e verdadeiro Deus, o Deus todo-poderoso e soberano. Eu não queria ser esses marinheiros, não. Por isso, versículo 8, perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo pertence? Todas essas perguntas eram para eles descobrir, para eles se certificar realmente de que Jonas era o culpado daquilo. Porque aí eles executariam a matança com razão, né? Eles queriam dar fim àquele problema. Versículo 9, ele respondeu: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Jonas aproveitou para dar aquela exaltada em Deus e para dar uma repreendida nas superstições e na idolatria dos marinheiros pagãos. Jonas, ele realmente desaprovava e não gostava do estilo de vida pagão. Só que a exaltação que Jonas dá a Deus soa vazia em relação à sua desobediência. Ele estava no meio de uma desobediência a Deus e estava exaltando o Senhor. Um pouco hipócrita, não?
Versículo 10. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha contado. Curioso, parece que os marinheiros pagãos entenderam melhor do que Jonas a terrível tolice de desobedecer a Deus, causando toda a sua ira e todo o seu furor. O nosso desobediente profeta, muito pelo contrário, estava com a consciência calejada. Ele até conseguiu dormir na tempestade. Versículo 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Os marinheiros não eram assassinos, eram apenas marinheiros. Eles não queriam matar Jonas. Então eles perguntam: Jonas, dá uma sugestão para a gente se livrar da ira desse Deus Santo. Então Jonas responde: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas não tem a esperança que Deus pode resolver essa situação de uma forma mais branda, com misericórdia. Aqui Jonas entendia que merecia ser morto por causa da sua desobediência. Assim, o mar, engolindo ele, ficaria satisfeito, pois teria cumprido a ordem de Deus. E veja bem, a fé hebraica de Jonas tinha lhe ensinado bem, tinha lhe ensinado que o ofensor deveria pagar por sua dívida. E realmente, de um lado, pela justiça de Deus, Jonas tinha de morrer, mas por outro lado, pela misericórdia de Deus, os marinheiros pagãos e idólatras tinham de viver. Jonas não demonstra interesse pela misericórdia de Nínive, pela misericórdia de pagãos, que é o que veremos mais à frente no texto. E ele sentia não merecer essa misericórdia. Por isso que nesse momento ele se submete ao julgamento de Deus, para terminar aquela situação o mais rápido possível. O que Jonas não entendia é que a misericórdia divina não é sobre merecer ou não. É sobre a graça de Deus que nos dá a misericórdia sem merecermos. Em vez disso, versículo 13, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Apesar dessa solução que Jonas apresentou para os marinheiros não eram assassinos e tentaram salvar Jonas a todo custo. Tentaram remar, mas de nada adiantou. Era impossível ganhar essa briga. Era uma briga contra o próprio Deus. Observe o contraste: Jonas, o profeta, o judeu preconceituoso, com seu exclusivismo, não teve tanta compaixão. Já os marinheiros pagãos fizeram de tudo para salvar Jonas. Os marinheiros fizeram de tudo para salvar, trabalharam arduamente para salvar a vida de um único homem. Já Jonas estava indisposto a mexer um dedo para salvar tantas vidas humanas lá na cidade de Nínive. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Nesse momento, os marinheiros reconhecem a soberania de Deus, a soberania e a providência, e eles reconhecem que Deus tem o direito de agir como Ele bem deseja, afinal, Ele é Deus. Diferente de Jonas, que nesse momento estava no meio de uma desobediência e mais à frente irá questionar as atitudes de Deus. Versículo 15. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Outro servo de Deus, o mar, se aquietou quando finalmente termina a sua missão. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de voto. Os marinheiros pagãos reconheceram o poder de Deus. É claro, eles tinham visto algo naquela tempestade que eles nunca mais, jamais esqueceriam. E novamente, vimos mais um contraste. Ali estavam eles, os marinheiros pagãos, adorando, fazendo sacrifícios, fazendo votos a Deus. E Jonas, o desobediente, estava sendo engolido pelo mar, pelo poderoso e impetuoso servo de Deus. E agora? Mas o que será de Jonas? O que será do nosso profeta? Será que ele vai encontrar o seu fim? Não, ainda não. Talvez, e
muito provavelmente, Jonas merecia. Mas o Deus de Jonas, o meu Deus, é um Deus cheio de misericórdia e de graça. Olha o que acontece no versículo 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas havia abandonado Deus, mas Deus, com sua misericórdia e graça, não havia abandonado Jonas. Dessa vez, Deus nomeia outro servo para ir até Jonas. Dessa vez, um para cuidar de Jonas, que foi um peixe. No ventre do peixe, Jonas poderia sobreviver mais tempo do que no mar. E para aqueles que são mais incrédulos, que falam, não, isso é impossível. Não, isso é impossível. Existem registros oficiais do almirantado britânico que fornecem evidências sobre o Jonas moderno. Pode pesquisar lá no Google depois. Jonas moderno, que é o James Bartley, um marinheiro que foi engolido por uma baleia e escapou com vida para contar. A palavra hebraica aqui, dag, que significa peixe, não determina que tipo de animal está envolvido. Então pode ser qualquer grande peixe do mar, inclusive a baleia chacalote, que foi a baleia que engoliu o nosso Jonas moderno, o James Bartley. Bom, vamos agora ao capítulo 2, tá, da história. No capítulo 1 a gente viu que Deus chama Jonas e Jonas foi desobediente ao Senhor. Mas até então o texto não nos diz o motivo da desobediência de Jonas. Mas por quê? Por que um profeta desobedeceria a Deus? Qual a razão disso? Veremos mais à frente. A oração de Jonas. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: no meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do Sheol, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Lançaste-me nas profundezas e no coração dos mares. E correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas me cercaram até a garganta, o abismo me envolveu, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já desfalecia, eu me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis abandonam o amor leal de Deus por eles, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Então o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Diferente do que muitos pensam, o grande peixe, a oração de Jonas dentro do grande peixe, não foi uma oração para Deus tirar Jonas do grande peixe, mas na verdade foi uma oração agradecendo a Deus por ele ter enviado o grande peixe para salvar ele do mar. Vejam que dentro do mar, no meio do seu terror, no meio do seu desespero, Jonas começa a buscar Deus e lança sobre ele a sua única esperança. E a situação de Jonas era tão desesperadora dentro do mar, que era como se ele já tivesse morrido. Ele fala: do Sheol me salvou. É como se ele já tivesse morrido. Então, o que Jonas diz aqui nesse capítulo 2 reflete agora o seu arrependimento, e a gente consegue subentender que agora ele vai para Nínive. Ele vai completar sua missão. E a oração de Jonas fala do seu livramento inesperado, da sua salvação do seu afogamento. Então, ele constitui esse salmo de agradecimento. Jonas passou a sua vida toda ouvindo os salmos de Davi, como Davi orava e glorificava a Deus. E ele fez a mesma coisa aqui, por causa da graça divina que ele salvou, sem ele merecer. Com o peixe, Jonas foi salvo de ser afogado pelo mar. Então entramos no capítulo 3 da nossa história, que é, olha o spoiler, o arrependimento de Nínive. Jonas recebe novamente a missão de ir até Nínive. E por mais que ele tenha se comprometido a Deus com o seu voto e a sua oração, o seu coração não estava fundamentado naquilo que ele tinha que fazer. Mas por quê? Novamente pergunto, por quê? Por que um profeta desobedeceria a Deus e fugiria para o mais longe possível? Por que um profeta fugiria de sua missão? Logo descobriremos. Versículo 1.
A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande e demorava-se 3 dias para percorrê-la. Aqui o profeta tem uma segunda oportunidade dada por Deus. Então, com essa segunda oportunidade, ele pode ir lá e cumprir sua missão. Queridos, Deus é o Deus da segunda oportunidade. Se não fosse assim, todos nós estaríamos perdidos. Se não fosse assim, todos nós já estaríamos condenados. Mas Deus é o Deus da segunda oportunidade. Jonas então obedece e ele chega à grande e poderosa Nínive. Jonas não foi enviado a um lugar obscuro da Ásia Menor. Ele não foi enviado a uma cidade qualquer, a uma cidade pequena. Não. Ele foi à grande e poderosa cidade de Nínive, capital de uma das maiores potências mundiais da época. Nínive era nada menos do que a capital da Assíria. E veja, Nínive era um povo cruel, era um povo violento, era um povo poderoso, rico e extremamente orgulhoso. E eles amavam sua própria crueldade. Eles tinham prazer na crueldade. Um século antes, os assírios tinham sido um inimigo agressivo contra Israel. Eles maltrataram e causaram grande confusão, tanto para Israel como para Judá. E observe que interessante, os assírios já tinha sido uma tragédia no passado e seriam novamente no futuro. Eles trariam a ruína, eles trariam a destruição para Israel. Como sabemos disso? Porque o profeta Oséias já tinha profetizado, e Jonas, é claro, sabia disso. Então, versículo 4: Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então Jonas finalmente chega em Nínive e começa a pregar. Essa cidade, Nínive, era um dos grandes centros idólatras do mundo antigo. Nínive tinha como idolatria a transgressão mãe de todos os outros pecados. E olha que interessante, normalmente um profeta, ele prega o arrependimento. Mas porque a pregação tem como um dos seus objetivos o arrependimento do povo. Mas Jonas, o texto não nos mostra ele pregando arrependimento. Ele só diz que eles vão ser destruídos em 40 dias. Por que será? Vamos ver. Versículo 5: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Para nossa surpresa, e para a surpresa de Jonas, eles não adotaram uma postura de vamos ver o que vai acontecer. Não, isso é mentira, não vamos ligar não. Eles logo creram na mensagem e se arrependeram. Eles adotaram os sinais de arrependimento e logo começaram a lamentar os seus pecados. Eles tiveram uma rápida e imediata reação, algo que só é possível através do Espírito Santo de Deus, que convence o mundo do pecado. Jonas, ele teve o grande privilégio e grande honra de ser instrumento do poder de Deus. Só que Jonas não estava muito feliz com isso. Jonas não estava feliz com o sucesso que sua pregação obteve. Adam Clarke diz: proclamaram jejum e nunca mais houve um arrependimento tão geral, tão profundo e tão eficaz. Um povo cruel, um povo idólatra, um povo depravado, um povo que tinha prazer na crueldade, se arrependeu de uma hora para outra. Só o poder do Espírito Santo mesmo. Versículo 6: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. E aqui está o maior dos sinais, o arrependimento do rei. Geralmente os reis, eles são arrogantes, orgulhosos, eles têm um coração obstinado, um coração endurecido. Mas esse rei, esse monarca, em sinal de humilhação e arrependimento, aderiu ao jejum. Então esse rei, ele sai, ele larga as suas vestes reais, os seus emblemas reais, ele desce do trono real e senta sobre as cinzas, junto com os seus súditos. Isso naturalmente prova que o arrependimento do rei foi genuíno, foi real. Que rei se sujeitaria a isso se o arrependimento não fosse verdadeiro e genuíno? Nenhum. Então fez uma proclamação em Nínive, o rei, por decreto do rei, e disse aos nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam
nem bebam. Até então, esse movimento todo de arrependimento, lamentação dos pecados, tinha sido um movimento espontâneo. Mas agora, por causa do desespero, foi oficializado um decreto real. Então tornou-se obrigatório todo mundo se aliar ao arrependimento, todo mundo se aliar a esse movimento de lamentação dos pecados. Para quê? Para evitar aquela catástrofe que estava se aproximando. Versículo 8: cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. Novamente, assim como o jejum, o pano de saco é uma evidência do arrependimento e da lamentação deles. Para eles se converterem em seus maus caminhos, eles teriam que deixar de lado aquela idolatria e os seus outros múltiplos pecados. Eles teriam que corrigir completamente a sua conduta, completamente o seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de sentir. E aí talvez, o rei continua, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e talvez não sejamos destruídos. Será que o Deus de amor e graça teria misericórdia desse povo tão obstinado, tão cruel, tão idólatra e tão depravado? A gente vai descobrir no próximo versículo. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Mas é claro, queridos, é claro que o nosso Deus, sendo infinito em bondade e amor, que tem prazer em perdoar, perdoaria eles. A lei moral de Deus é constante e impõe julgamento ou bênção em consequência da obediência e da desobediência. William Scarlett diz: Deus muda de ideia conforme o homem muda sua conduta. Sempre é possível o escape para a misericórdia eterna. Então chegamos no último capítulo da nossa história, a ira de Jonas. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Curioso e irônico, Jonas acolhe a salvação para si, né? Lembra do evento do mar e do grande peixe? Mas não aceita que seja para outros, principalmente para aqueles que ele vê como inimigo. O profeta se ira da compaixão de Deus. Deus teve compaixão dos pagãos, mas Jonas desejava que eles perecessem. Deus teve misericórdia dos pagãos, mas Jonas não demonstrou pena alguma. Deus se regozijou diante dos pecadores que se arrependeram. E Jonas preferia que eles perecessem. Enfureceu-se, diz o versículo. O hebraico original fala em queimar. Jonas queimou de ódio, Jonas queimou de ira. Jonas esqueceu o principal motivo de toda a pregação: mudar as pessoas para melhor. Mas afinal, Davi, os assírios não eram os perseguidores do seu povo? Além disso, Davi, os assírios eram imundos mediante a qualquer estimativa da lei mosaica. Jonas não compreendia a sua missão, mas aos poucos, sem perceber e sem querer, ele estava chegando naquilo que vai ser dito por Jesus lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Queridos, o livro de Jonas é o João 3,16 do Antigo Testamento. Como profeta, Jonas sabe que poupar os ninivitas vai resultar lá na frente na destruição do seu próprio povo. Então ele faz essa avaliação egocêntrica de que justiça para os meus inimigos, mas salvação e misericórdia para mim e para a minha nação. Mas Deus é totalmente imparcial. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, e a sua misericórdia pode se estender a absolutamente qualquer pessoa. Então Jonas, no versículo 2, ora ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu te disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus, misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Finalmente, estamos vendo o motivo da fuga de Jonas. Foi por isso que Jonas fugiu. Ele não queria obter sucesso com sua pregação. Ele preferia que os ninivitas morressem e perecessem em seus pecados. Jonas, como bom profeta, conhece os atributos divinos de Deus, como a misericórdia e o amor.
Mas Jonas não queria vê-los na prática. Não com Nínive, não com os ninivitas, não com esse povo ruim, mau, inimigo de Israel. Ele não queria vê-los na prática. Versículo 3: Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Como Jonas não teve a sua satisfação e a sua alegria de ver a morte dos pagãos, ele quis morrer. Para ele, tal tristeza e tal ódio era digno dele querer morrer. Ele queria morrer, ele perdeu toda a razão. E é claro que Deus mostra para Jonas que esse acúmulo de ódio estava errado. Jonas saiu então e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali, construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas, filho de Amitai, esse não desiste. O tempo de 40 dias provavelmente ainda não tinha passado. E aí Jonas teve esperança que Deus mudasse de ideia e destruísse os ninivitas, aquele povo que já tinha se arrependido. O ódio de Jonas tinha lhe cegado completamente a ponto dele construir um abrigo fora da cidade para poder ver a destruição dos ninivitas. Ele persistiu até o fim, contra toda a razão, contra toda a lógica, contra toda a dignidade. Ele continuou insistindo na justiça divina sobre Nínive e na destruição daquele povo. Mas Jonas tinha esquecido dos dois maiores mandamentos da lei: o amor e a misericórdia. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. A planta rapidamente cresce, por ordem de Deus. Da mesma maneira que ele tinha preparado tudo com sua soberania, aqui ele prepara a planta. O texto em hebraico diz: Jonas estava alegre com muita alegria, enfatizando a alegria de Jonas. Mas veja que é uma felicidade egoísta. Enquanto Jonas estava feliz com a sombra que ele estava tendo na planta, com a brisa leve e boa, ele estava esperando a destruição de Nínive, com um fogo ou com um terremoto talvez, eu não sei, mas ele estava ali esperando. Egoísta era a felicidade de Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Deus, mais uma vez, com sua soberana providência, envia um verme poderoso para consumir a planta. E logo a alegria de Jonas, logo a bênção de Jonas acaba. E obviamente o seu ódio, a sua ira, iria voltar, e voltou. Mas é curioso, Jonas, que gostava da morte, deveria se alegrar com a morte da planta. Mas não foi isso que aconteceu. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim, seria melhor morrer do que viver. Sem dúvida, não só a planta, mas o abrigo todo de Jonas foi varrido pelo poderoso vento de Deus. E agora, o coitado estava à mercê do poderoso sol, mais um dos servos de Deus. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. Obviamente, essa era uma pergunta retórica, e Deus esperava uma resposta negativa de Jonas. Mas Jonas, cego, enfurecido, afirmou que estava na razão de sentir tal ira, tal ódio, e estava na razão de querer morrer. Versículo 10. O Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Deus começa a desmascarar o absurdo sem razão de Jonas. Ele começa a desmascarar a cegueira do profeta. Jonas estava extremamente irado, porque uma planta que estava ali fazendo bem foi destruída. E ele perdeu o seu benefício. No entanto, ele estava nem um pouco preocupado com tantas vidas humanas em Nínive. Muito pelo contrário, ele queria a destruição de Nínive. Mas Deus mostra para Jonas que a planta foi um presente do seu amor e do seu poder. O poder de Deus, queridos, tem o intuito sempre de fazer o bem. Da mesma maneira que foi com a salvação de Nínive. Mas Jonas não estava compreendendo isso por causa do seu ódio explosivista. Então Deus continua a dizer: contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria ter eu
pena dessa grande cidade? E aqui termina a nossa história. A conclusão desse evento, dessa história de Jonas, é que o amor de Deus flui para todos e em favor de todos. O amor de Deus se estendeu aos pagãos de Nínive e se estende para nós nos dias de hoje. E queridos, a misericórdia consiste em sabermos que eles são sim responsáveis, eles são sim merecedores da ira de Deus, mas eles têm pouco discernimento por causa da sua cegueira, por causa da cegueira do pecado. Eles são tão cegos que não conseguem distinguir nem a mão direita da esquerda. E assim como o Senhor tem misericórdia de nós, assim como o Senhor teve misericórdia deles, Ele também vai ter de todos que se arrependem por meio da sua graça e do seu amor. De fato, há uma imensidão de aprendizado que podemos ter com esse pequeno livro, com esse livro de 4 capítulos e 48 versículos. Há uma imensidão, há uma vasta sabedoria nesse livro. Por exemplo, um pastor e teólogo que eu gosto muito, Iago Martins, ele fez 15 sermões usando a profundidade desse livro maravilhoso. Augusto Nicodemos também, que eu gosto muito, fez 5. Então, esse livro é muito belo e profundo, mas eu vou destacar 3 pontos principais com vocês. O primeiro ponto, que logo aparece na história, é que Deus é santo e justo. E prestem atenção nisso. Deus sente o mau odor do acúmulo de pecado e da depravação de Nínive, e imediatamente a sua justiça e a sua santidade entram em jogo. Prestem atenção, Deus não tem santidade, Deus não tem justiça, Deus é a própria santidade, e Deus é a própria justiça, isso é em sua essência, e sabendo disso, todos nós deveríamos temer e tremer, sabendo que Deus é santo e que Deus é justo em sua essência, pois assim como foi com Nínive, Deus sente o nosso cheiro, Ele sente o nosso mau odor, Ele sente o acúmulo de pecado e a depravação. E vejam, Deus é tão santo, mas tão santo que apenas um pecado, o pecado original, foi o suficiente para separar Deus completamente da humanidade. O pecado ofende tanto e é tão insuportável para Deus que um pecado fez com que toda a raça humana fosse contaminada e condenada. Um pecado. Queridos, Deus é tão santo que em sua palavra descobrimos que os nossos atos de bondade e de justiça são como trapos imundos. Tão santo que Deus é. E em contraste com a santidade pura e elevada de Deus, tem nós, humanos, depravados, corrompidos, totalmente caídos desde o dia do nascimento. Queridos, pela santidade de Deus, nós teríamos que ser destruídos no dia do nosso nascimento. Assim que nascemos, o inferno nos espera para nos consumir, mas Deus, com sua graça comum, nos segura e nos impede de cair lá no exato momento do nosso nascimento. O fato de estarmos vivos, sendo tão pecadores, no mundo de um Deus que é completamente santo, mostra como Deus é gracioso e paciente, porque sua santidade exige que pecadores sejam destruídos, exige que o pecado seja destruído. A justiça divina clama pela punição de pecadores. Ela clama pela punição daqueles que estão contra Deus, daqueles que zombam da sua santidade, vivendo uma vida total de iniquidade e depravação. O entendimento de que desde o início das nossas vidas, tudo que temos feito é uma ofensa a Deus, deveria nos fazer tremer e temer, porque Deus é santo e justo. A palavra de Deus, a Bíblia, diz diversas vezes o quanto Deus é santo. Amados, Deus é tão santo que em Apocalipse 4, nós vemos 4 seres que ficam sem cessar dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eles não têm outra coisa a dizer, eles não conseguem dizer outra coisa a não ser glorificar a Deus por sua infinita e belíssima santidade. Deus é tão santo que a luz do sol, em todo o seu esplendor, em toda a sua maravilha, é pequena comparada à luz da santidade de Deus.
A luz de todas as estrelas do universo juntas não chega nem perto da poderosa e imensa luz da santidade de Deus. Deus é santo e, portanto, odeia o pecado. Deus é santo e, portanto, irá destruir o pecado. Deus é justo e ama a justiça. Ele irá fazer justiça, destruindo toda a maldade e todo o mal do mundo. Toda a maldade acumulada será destruída pela forte e poderosa mão de Deus. A mesma mão que cria tudo com majestade irá destruir tudo com ira santa e justa. Deus é justo. Então, todos os que são condenados justamente por causa de seus pecados, por causa de seus corações malignos e obstinados, por causa de seus corações cruéis e orgulhosos. Por Deus ser santo, Ele quer a obediência do seu povo. Ele quer que o seu povo busque a santidade. Ele quer uma obediência que seja fiel às Escrituras, uma obediência que não põe limite à sua santidade, à sua justiça, ao seu amor, à sua misericórdia e à sua graça. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a sua santidade não nos consuma. O segundo ponto que quero destacar no livro de Jonas é que Deus é soberano. Vimos Deus controlando com total soberania vários servos durante a sua história, durante a história do livro de Jonas. Vimos Deus ordenando e controlando com tanta facilidade, como se ele fossem brinquedos. Ele controlou o impetuoso vento, o terrível e poderoso mar, o grande e perigoso peixe. Foram comandados por Deus como se fossem nada, como se fossem brinquedos. Mais adiante vimos Deus também controlando de maneira soberana a planta, depois os vermes, depois o vento novamente. Queridos, Deus criou tudo e com o mesmo poder que Ele cria, Ele controla tudo com sua soberania. Eu repito o que disse no início. Muitos vivem como se Deus tivesse criado tudo e ido embora. Mas Deus está ativamente controlando toda a sua criação com o seu poder soberano. Quando nós olhamos uma tragédia natural acontecer, logo pensamos em questionar Deus. Por que o Senhor permitiu isso? Reclamamos. O quão tolo nós somos. Deveríamos agradecer a Deus por Ele impedir de não acontecer mais vezes, pois a palavra de Deus diz que toda a natureza geme com dores fortes como a de parto. A natureza aguarda com grande expectativa a gloriosa volta do Senhor Jesus e a revelação dos filhos de Deus, para então assim ela se liberta dessa escravidão que ela está de decadência por causa do nosso pecado. A natureza geme por causa do nosso pecado. E ela aguarda o dia que será liberta da escravidão. Entretanto, o maior ato de soberania de Deus encontrado na história de Jonas se encontra no arrependimento de Nínive. Um povo cruel, que sentia orgulho de sua crueldade, um povo obstinado, um povo mau, um povo idólatra, um povo tão depravado, se arrependeu com a pregação de um judeu preconceituoso. Para vocês terem noção, é como se o pessoal de direita convencesse o pessoal de esquerda, ou como se o pessoal de esquerda convencesse o pessoal de direita. É como se os Estados Unidos convencesse a China, ou a China convencesse os Estados Unidos. Alguns eruditos não conseguem crer que um judeu preconceituoso fosse capaz disso, que fosse capaz de fazer com que os ninivitas, orgulhosos e cruéis, se submetessem à sua pregação. Eu também não creio, porque eu sei que quem agiu adentrando os corações malignos e trazendo a luz do arrependimento e da salvação foi o próprio Deus, através da pregação do profeta. Jonas foi só um instrumento do poder infinito e soberano de Deus. Queridos, somos tão mal que não queremos de modo algum as coisas santas de Deus, de modo que Ele tem que agir com sua soberania, poder e graça para tirar a corrupção do nosso coração, tirar a venda dos nossos olhos e nos levar ao arrependimento genuíno que leva à fé, que salva, que leva à fé em Jesus. Nós não escolhemos a Deus. Como poderíamos escolher a Deus, estando nesse estado de morte e corrupção, de pecado?
É Ele que nos escolhe com seu amor. A iniciativa nunca é do homem, mas sempre de Deus. Hoje Ele está tomando a iniciativa mais uma vez. A iniciativa foi de Deus com os ninivitas. E a iniciativa é de Deus com todos nós. Deus nos salva através da sua soberania, graça e amor. E estamos indo agora para o terceiro ponto. Deus é misericordioso, gracioso e amoroso. O livro de Jonas ilustra perfeitamente o amor de Deus. Amando a humanidade, amando os ninivitas, ele toma a providência, Deus toma a providência para que a misericórdia caísse sobre Nínive. Então ele encerra todo o ciclo de pecado e maldade. Ele remove toda a degradação moral e espiritual daquele lugar. E podemos ficar felizes com isso, queridos. Pois se Deus teve tanto interesse em salvar Nínive, também terá em nos salvar. Também tem em nos salvar. E para vocês verem o tamanho, entenderem melhor o tamanho da misericórdia de Deus, olha esse relato da narração de um dos reis de Nínive, que antecedeu o tempo de Jonas. Prestem bem atenção. Eu pessoalmente espolhei a pele de tantos nobres quanto se rebelaram contra mim, e coloquei sua pele sobre a pilha de cadáveres, cortei a cabeça de seus combatentes, e construí com eles uma torre diante de sua cidade. Eu queimei seus meninos adolescentes e suas meninas, capturei muitos soldados vivos, cortei seus braços e mãos, cortei narizes e orelhas, arranquei os olhos de muitos soldados, fiz uma pilha dos vivos e de suas cabeças pendurei suas cabeças em árvores ao redor da cidade. Essa narração aqui era uma narração de orgulho. Eles celebravam a crueldade, eles celebravam a violência, eles eram extremamente cruéis. Nínive era extremamente mau. Entretanto, sabe o que é curioso? Eu não vejo diferença de nós para eles. Agora vocês vão falar, esse Davi é louco, está maluco. Como ele fala alguma coisa assim? Mas eu entendo que o mesmo pecado e a mesma maldade que estavam neles, está em nós. O que muda é a intensidade. Eles certamente usam mais desse mal que está nele. Só isso. A diferença só está na quantidade. A diferença só está em que nós não somos tão mal quanto poderíamos ser. Mas é o mesmo mal, é o mesmo pecado que leva à mesma morte. Não tem diferença alguma. Deus é santo e justo, e Ele deve julgar e condenar todo o mal. E Ele teria razão, e seria justo se condenassem todos nós. Mas Deus também é amoroso, gracioso e misericordioso. Com sua misericórdia, Deus sempre está disposto a nos perdoar. E graças a isso, a iniquidade e o pecado que tanto fede, desaparecem, são apagados com arrependimento e com reconhecimento do Deus vivo. Os nossos pecados são apagados. Com sua graça, Deus nos salva sem merecermos. Deus salvou o povo de Nínive sem que eles merecessem, e Deus nos salva sem merecermos. Com seu amor, Deus tira a maldade do nosso coração, para que a gente chegue ao arrependimento de nossos pecados. Deus não tem prazer na destruição e na dor. Muito pelo contrário, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Jonas, desde o início, foi enviado para a salvação de Nínive, não para a destruição. E por isso Jonas fugiu. Ele não queria que aquele povo fosse salvo. E ele sabia que era essa a vontade de Deus, que eles fossem salvos. Deus é juiz, mas Deus também é salvador. Deus, sendo santo e justo, e prestem atenção nisso, que isso é muito importante. Deus, sendo santo e justo, aplica a sua justiça em Jesus, na cruz, para que fôssemos salvos sem merecer, através da sua graça, para que fôssemos perdoados sem merecer, através da sua misericórdia. Alguns dizem que quando olham para a cruz, vê o quão valiosos eles são. Quando eu olho para a cruz,
eu vejo o quão depravado e pecador eu sou, pois precisou de um Deus totalmente santo e sem pecado para morrer no meu lugar, para que eu fosse salvo. Eu olho para a cruz e vejo os meus grandes pecados, mas eu também olho para a cruz e vejo quanto sou amado por Deus. Deus sempre é abundante em misericórdia, graça e amor. Conclusão. Eu preciso dizer para vocês que o dia do Senhor está chegando. Assim como Nínive seria destruída, muitos serão destruídos pela ira santa de Deus. Deus sente o mau cheiro da podridão e do pecado e virá para acabar com toda essa imundície. A pergunta que te faço novamente, eu fiz no início e te faço novamente: qual cheiro Deus tem sentido de você? Tem que olhar no olho de cada um aqui. Qual cheiro Deus tem sentido de você? O pecado fede, a maldade e a depravação dos homens fedem. E isso traz toda a ira do poder de Deus. E por quê? Davi, por que você nos diz isso? Porque, queridos, são as boas novas que trazem, são as más novas que trazem as boas novas. Antes de eu lembrar para todo mundo que Deus nos ama, eu tenho que lembrar que temos mais de 1000 motivos para Ele nos odiar. Antes de eu lembrar que há uma graça que vai cobrir tudo, eu tenho que lembrar que há uma lei que condena o pecado. Quando dizemos que Jesus salva, temos que lembrar que existe um perigo e por isso precisamos de salvação. E esse perigo é permanecer no pecado, pois permanecendo no pecado, ficaremos contra o Deus santo, justo e soberano. Existe um versículo muito famoso que muita gente posta: se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta que temos que fazer essa noite é: e se Deus não for por nós? E se Deus for contra nós? E aí, meus amigos, só o que nos resta é a completa destruição. Essa má notícia é a mesma que Nínive ouviu. Talvez daqui a alguns dias, talvez daqui a alguns anos, não sabemos o tempo exato, mas sabemos que em algum momento, aqueles que estão contra o Senhor, certamente serão destruídos. Mas, de novo eu digo, aqueles que se arrependerem de modo genuíno de seus pecados e de seus maus caminhos, mudando suas atitudes, mudando sua vida, reconhecendo Jesus como Salvador e sendo transformado à imagem desse Salvador, esses serão salvos e participarão da glória de Deus. Deus abençoe essa mensagem no coração e na vida de cada um de vocês.